Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quinta-feira, dia 6 de dezembro. Começando pela Nato 3, fechou o pregão bem, acima dos R$ 57,00, região de resistência já testada e não tinha tido um fechamento acima desse patamar. A ação gerou ali, não seria para mim um candle de rompimento para compra, nem se eu estivesse fazendo as operações de rompimento, estaria comprando esse rompimento, que o rompimento ficou próximo da resistência, ainda abaixo dessa sombra aqui, que foi 57,24, e estamos aí para o fechamento da semana, que ela pode ainda recuar e terminar a semana ainda abaixo dos 56,99. Então teremos ainda o último pregão dessa semana. É um ativo que eu estaria mais voltado a fazer para compra, aproveitando essa tendência de alta do papel, aguardar algum movimento que ela mostre um pouco mais de força por parte dos compradores, aí num recuo e uma sinalização positiva, usando os R$ 57,00 agora como suporte, seria o ponto para mim de entrada. Lojas Renner. A Lojas Renner no momento apresentou alta de 2,35%, fechou o pregão muito bem. A única possibilidade que eu vejo aqui de entrada teria que diminuir um pouco o critério de entrada, que esse movimento não foi tão forte assim, o recuo terminou ficando ali na faixa de 50% do que tinha subido, ideal com o movimento mais prolongado para cima para fazer essa operação que eu vou citar, mas a ação vai se sustentando acima da região de um topo ali anterior, dos dois topos anteriores, olhando para um ponto que foi mais tocado, e com possibilidade de superar os 79,75. Então a única chance que eu vejo de entrada nesse ativo seria entrar no rompimento 79,75 após a primeira hora de pregão, não necessariamente na primeira hora de pregão, e botar o stop aqui abaixo de 76,94. Então seria uma operação de 79,76 e 76,93 de stop, um risco de 3,5% nessa posição e o objetivo em R$ 82,59. Tem resistência 79,75 e número redondo dos R$ 80,00. CEMIG 4 fechou bem, alta de 5,23%, alta aí de 5,23% para o papel. Vou até citar não só ela como outro ativo, algo muito semelhante em termos de relação risco-retorno. É uma ação que ainda não tem uma tendência de alta. Ela gerou aqui uma divergência de alta, porque ela perdeu o fundo aqui anterior e não deu sequência ao movimento de baixa, não continuou o movimento um pouco, a tendência de baixa um pouco mais forte, mas ela ainda não anulou a tendência de baixa, apenas nesse momento aqui apresentou uma divergência de alta e agora no segundo momento, depois da divergência de alta, ela está apresentando mais um sinal positivo, que é um fundo ascendente. Então, se fosse para uma compra nesse ativo, esse seria o sinal mínimo de tentar antecipar uma nova tendência de alta desse ativo, que tende a ser confirmada na superação dos R$ 26,23. Então a operação para mim seria da seguinte forma: superação dos 25,36, uma operação em 25,37, entrada e stop em R$ 23,70. E aí o objetivo dessa operação não seria necessariamente, porque o risco é de 6,6%. Aí pega esse tamanho da operação, tamanho do risco, dobra para cima para ter o objetivo. Porque se ela entrar numa tendência de alta, ela tende a realmente ir um pouco mais para cima, ela teria espaço para um repique de alta ali maior no médio prazo, para buscar um valor aí mais alto. Se numa relação risco-retorno 1 para 1, o objetivo vai ficar em 27,04. Tá? E como é uma operação com risco maior, com a possibilidade de entrar uma nova tendência de alta, até um pouco recuperar uma tendência de baixa de maior periodicidade, haveria a possibilidade de trabalhar na relação risco-retorno 1 para 2. Assim como também HRTP3. HRTP3, pelo gráfico semanal, a gente observa um ativo que conseguiu estabelecer uma tendência de alta, só que fraca, dentro de um movimento aqui de baixo, recuou para a região ali que era resistência, vai se sustentando bem acima dessa região, e o último pregão fechou com alta de 11,13%, confirmando aqui um fundo na mesma região de um fundo anterior. Então, formação de fundo na mesma região de fundo anterior. É outra que, se for para fazer compra na relação 1 para 1, não seria das mais interessantes no meu ponto de vista, porque
É uma operação com risco maior, a ação está ainda dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, deu o primeiro sinal de fraqueza dessa tendência de baixa, e o objetivo proporcionado aí por uma relação risco-retorno 1 para 1, você entra comprando essa ação em 20, ou em R$ 5,19, 5,19 ou mesmo 5,20 na superação da máxima de hoje, mas 5,19 fechamento foi na máxima e o stop em 4,61, seria uma operação de 11,2% de stop, risco da posição, e o objetivo em 5,77, ou seja, está acima do topo, está acima desse topo aqui que é importante. Se ela romper esse topo, ela estaria fazendo o quê? Um fundo duplo, confirmando um fundo duplo. Então, se ela conseguir fazer isso, no meu ponto de vista, manter uma relação risco-retorno 1 para 1 não seria algo bom, porque é um ativo que pode ter um movimento de alta na formação de um fundo duplo, um movimento de alta que tende a chegar nessa faixa 6,29 a 6,48. E aí o objetivo vai ficar justamente numa proporção de 1 para 2, em relação risco-retorno 1 para 2, vai ficar aqui nessa região, nessa faixa de resistência. Agora falando de ativos que foram comentados para entrada no final da semana passada, até numa entrevista que fiz para a Infomoney. IP3 gerou compra para a gente em 15,83, stop em 14,40, operação de médio prazo. O objetivo está aí acima dos R$ 17,10. A ação teve um pregão muito bom, 2,81% de alta, voltou até a oscilar ali na faixa de preço da entrada, 15,83. Para quem está de fora dessa operação, o mínimo aceitável para entrada, no meu ponto de vista, seria esses 15,83. E o que eu recomendaria é aguardar a superação dos 15,96 para compra, porque já teríamos aí uma formação de pivô de alta pelo gráfico diário, algo mais positivo, que estaria a favor da operação que está em andamento, a favor da tendência de alta de médio prazo dessa ação, aumentando a chance dela continuar seu movimento ascendente, recuperando a tendência de alta que ela estabeleceu aqui uma tendência de baixa e nesse momento vai apresentando alguns sinais de retomada dessa tendência de alta. Então seria algo um pouco mais positivo aí para uma compra em cima da IP3. E a outra é a Cegás 5. Cegás 5 teve uma volatilidade muito grande nesse pregão, foi lá embaixo, abaixo de R$ 50,00, 49,86 e terminou fechando o pregão em 52,95. O interessante dessa ação é que nós estamos comprados aí no médio prazo, uma ação que foi recomendada também na semana passada para entrada. O valor da entrada era diferente do que está aqui agora. Por quê? Porque antes, quando foi comprada a ação, no decorrer dessa semana houve uma distribuição de proventos em dinheiro, ela ficou ex-juros e ex-dividendos. Por isso, suas cotações foram ajustadas. Prontamente nós chegamos a comentar não só no radar do mercado, do dia que ela ficou ex, falando do ajuste que houve nos preços, nos valores de entrada, objetivo e stop, como também escrevemos isso lá dentro do Investmania, justamente no post de recomendação de compra. Então, se algum investidor comprou a ação, não colocou o stop, não fez o ajuste do ponto de stop e objetivo, teria seu stop sendo acionado em R$ 51,14. E, inclusive, é isso que a gente até acredita que tenha acontecido. A ação chegou a bater em valores ali que antigamente isso aqui era 51,15, chegou a oscilar abaixo desse valor e acelerou o movimento de baixa, provavelmente acionando uma série de stops de investidores que não chegaram a atualizar suas ordens após a ação ter ficado ex-juros e ex-dividendos e ter tido um ajuste nas suas cotações históricas e também, consequentemente, nos seus valores de suporte e resistência. Então, nesse momento, a ação fechou em alta de 0,84%, está no valor da nossa entrada, 52,94. Então, outro ativo, assim como a IP3, que continua, no nosso ponto de vista, interessante para uma compra de um prazo um pouco maior. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltovieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.